10 minutos de aula, mas não estava gravando. Felipe, que me relembrou. Obrigada, Felipe. Eu tô rindo muito. A Aline me mandou mensagem aqui, eu tava moscando, falei, mano, não tá gravando mesmo. Aline, graças por ter lembrado, viu? Puxa, já passei um tempão da aula aí. E vocês sabem que... Obrigada, Aline. Eu gosto sempre de começar... Eu já percebi que nas minhas gravações do YouTube, o que acontece? Fica lá... Eu não sou youtuber profissional, né? Eu não faço edições, mega blaster legais, eu não sei o quê. Só que a capa da gravação da aula são os primeiros minutos de aula. Então, vocês podem reparar que nas minhas aulas eu sempre abro um slide e vou falando em cima dele, para ficar gravado esse slide aí. Até para ficar mais fácil para vocês procurarem, para vocês lembrarem, eu lembro desse slide, a aula da Pro de tal matéria. E também tem o nome da disciplina, vocês procuram mais facilmente. Só que, às vezes, esse YouTube é muito mal, assim, sabe? Ele dá uma pausa bem naquela hora que você está falando e a sua boca está torta e o seu olho está torto do outro, e aí fica aquela de capa, assim, sabe? Fica uma coisa horrorosa. E dá muito trabalho, pelo menos para mim, que sou leiga nessas plataformas aí, para editar. Um dia eu fui editar esse negócio e fiquei a noite inteira, porque meu marido tirou muito sarro de mim, falando que eu estava parecendo a Chiquinha. Ele falou, nossa, você tá a cara da Chiquinha nesse vídeo do YouTube. Bom, enfim, obrigada por me lembrarem. E aí, agora eu já falei um monte de coisas sobre essas relações do desenvolvimento do câncer, mas a gente vai falar sobre ela no desenvolver da aula também, tá? E obrigada por terem me lembrado. Vocês estão vendo a tela? Sim, oncogênese. Beleza, então. Sim. Bom, falando, para não ficar repetindo aí, porque não vai ficar gravado e depois vocês vão cobrar isso, eu vou passando os slides e aí eu retomo o que eu estava falando. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho sobre as estatísticas, aí depois eu falo um pouquinho sobre o conceito da palavra, sobre a etimologia, tá? Então, falando aí sobre os últimos dados que nós temos do INCA, né, Instituto Nacional de Câncer, quais são os cânceres que estão mais presentes aí com relação aos brasileiros como um todo? Como um todo, o câncer de pele vence, tá? Ele é o que é o mais prevalente, né, com relação ao nascimento dos linfomas, que a gente vai ver um pouquinho mais a seguir. Quando a gente começa a diferenciar por gênero, tá? Então, as mulheres têm uma incidência muito maior de formação de câncer de colo de mama, tá? Em segundo lugar, depois do de pele. Depois, seguido, temos aí câncer de colo de útero, cólon e reto e estômago. E vocês vão ver por que nós temos essa ligação aqui, ó, colo e reto na mulher, muito próxima da posição de cólon e reto e estômago, em grandes proporcionalidades do gênero masculino também, tá? No homem, então, falando do gênero masculino, nós temos aí em segundo lugar o câncer de próstata e aí em terceiro o câncer de pulmão, né? E vocês vão ver que muito se relaciona mais a fatores externos do que internos propriamente dito, tá? Então, como que se forma o câncer? Como eu estava falando no início da aula aí da minha demência plena de não ter gravado, né? Nós somos seres que estamos em constante formação. Vocês sabem que toda hora nós estamos ali mudando, né? A nossa formação nuclear, a nossa formação celular. E aí, falando lá do pedacinho que eu estava falando sobre a mitocôndria, né? O que acontece? Por que o câncer está cada vez mais prevalente na humanidade? A humanidade... Ai, que nenenzinho programa. Ai, meu Deus, é um neném novico de tudo. Vou colocar todo mundo aí para não atrapalhar, porque esse neném não é meu. Eu não tenho neném desse tamanho. Meus filhos só perturbam com o Cosme e o Damião aqui de casa, com jogos chamados Free Fire, verdadeiros demônios da atual humanidade. Bom, e aí o que acontece? Como nós estamos aí, né, com a humanidade com um processo de envelhecimento cada vez mais tardio, né, então as pessoas morrem aí na faixa de 90, 100 anos, esses nossos processos de desencadeamento, de vivência também vão aumentando, né, e o nosso processo de degeneração também,
tá? Então, as células têm toda a sua composição lá, né? Temos o núcleo, temos as mitocôndrias, e para que a célula gere energia, gere ATP, para que nós possamos fazer qualquer tipo de movimento, né? Respirar, andar, falar, qualquer coisa, eu preciso desse ATP, tá? E aí, só por esse processo lá, a mitocôndria, quando ela gera o ATP dentro da célula, né, ela gera radicais livres. E esses radicais livres, eles também são formadores de células neoplásicas, células cancerígenas. Nossa, Pro, então como assim? Eu tô aqui respirando, tá gerando câncer, eu tô andando. Acontece que, como eu falei para vocês, conforme nós estamos evoluindo, nós temos, né, células e aí processos metabólicos que interrompem esse processo de liberação de radicais livres da formação de células neoplásicas, então, tá? Só que com o avanço da idade, isso vai se tornando cada vez mais difícil de acontecer, né? Então, um exemplo muito parecido com isso é a hipertensão arterial sistêmica aí desenvolvida nas pessoas com maiores de 60 anos, como a gente falou na aula própria de hipertensão arterial sistêmica, tá? Então, a pressão arterial diastólica em pessoas maiores de 60 anos, elas têm uma tendência a aumentar. Por quê? Lá pelo depósito de cálcio que vai se acumulando. Isso não acontece no desenvolver da vida? Acontece no desenvolver de todo mundo. Nesse momento, todo mundo está tendo depósito de cálcio aí. Só que isso vai sendo controlado. À medida que você vai envelhecendo, isso vai se tornando cada vez mais difícil, tá? E aí, o que acontece? Nós temos essa divisão normal das células. Deixa eu ativar o meu ponteirinho aqui, para ficar mais fácil de vocês entenderem, para não ficar uma coisa muito filosófica. Bom, então, quando nossas células se dividem, né, elas se dividem de forma igual. Então, lembra lá do ciclo celular, né? Nós temos as 4 fases do ciclo celular. Então, tem a fase S, a fase G, né? As 4 fases aqui. Então, em uma determinada fase aqui do ciclo celular, o que acontece? A célula nasce, né? E aí, na hora que a célula tem que se replicar, que geralmente é nessa fase S aqui, geralmente, dependendo da célula do tecido, o que acontece? Ela se replica dessa forma aqui, como vocês estão vendo, de forma igual, tá? Então, ela vai lá, faz o que ela tem que fazer, e depois ela tem a sua matriz já formada, ela sabe que ela é, por exemplo, um tecido pulmonar, ela sabe o que ela tem que fazer dentro da sua matriz de formação, e ela se duplica de forma igual. O que acontece com relação ao câncer? Agora a gente vai voltar com a derivação da palavra para que vocês entendam. Vamos voltar aqui nessa figura aqui. Bom, câncer câncer e a palavra, tem uma outra palavra que tem, elas têm derivações tanto latina quanto gregas, tá? E do que derivam essas palavras câncer? Elas derivam da palavra carquinos e da palavra caranguejo também. Então, eu vou desenhar um caranguejo não muito bonito aqui, mas vocês vão entender que é um caranguejo, mais parecido com uma aranha, tá? E aí, ele tem patinhas. Então, tanto a palavra câncer, né, ela tem essa origem, tanto grega quanto latina, de caranguejo, ok? Por que ela vem dessa palavra aí de caranguejo? Porque essa célula, a partir do momento que ela começa a se replicar, ela precisa se alimentar. E como que ela se alimenta? Ela se alimenta criando essas patinhas, como se fosse um caranguejo, tá? Então, o que vocês estão vendo nessa foto aqui ao lado, bem dimensionada por si só, né? Eu tenho o nascimento do câncer, e aí ele vai criando estruturas, como se fossem essas patas desses caranguejos, para se alimentar de nutrientes de outros órgãos. Agora, vamos voltar lá onde eu estava falando da divisão celular. Acontece que na célula normal, né, eu tenho essa reprodução aqui de forma sincronizada.
como eu falei para vocês, nós temos os processos de formação cancerígena, sendo eles de etiologia. 10% vão ser de formação de origem familiar, ou seja, vocês vão ter a cópia celular de um gene que já veio com essa célula, e 90%, a maior parte dele, isso é a parte interna, tá? Isso daqui, meu senhor. Isso daqui é o desenvolvimento do câncer de forma interna. E os outros 90% estão aí relacionados a fatores externos, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho de como isso vai se formar. Quando a sua célula sofre uma alteração na matriz, na forma dela, sabe a forma, tipo a forma que a gente faz o chocolate lá da Páscoa? Quando você sofre uma alteração nessa matriz, o que a célula começa a entender? Ela começa a crescer de forma desordenada e desestruturada. Além dela crescer de forma desorganizada, ela não cresce mais de 2 em 2, ela cresce a cada 4 em 4 e de tamanhos desproporcionais, tá? Por isso que vocês veem que quando uma pessoa tem um câncer, geralmente ela tem uma massa. Essa massa é uma adjacência, então ela é oriunda desse processo aqui de divisão celular, tá? Que começou, né, a partir de uma matriz que foi alterada. E como que acontece isso, então, professora? Bom, nessa proporção aqui de 10%, né, das pessoas que têm a formação genética, isso vai acompanhar o seu gene, isso vocês já estudaram histologia lá, né, desde que vocês começaram a faculdade, então vocês sabem como funciona o processo de divisão binária e celular das meioses e como eu estou retomando aqui para vocês, e das mitoses. Pois bem, acontece que quando você tem esses fatores externos sendo atingidos, eu vou usar um meio não muito comum de exemplo, mas que atinge boa parte dos idosos. Por exemplo, ou outros, não só idosos, tá? Mas pessoas que têm dificuldade de deglutição por falta de formação dentária. Vamos supor que essa pessoa esteja fazendo uso irregular de prótese dentária, tá? Como assim o uso irregular? Bom, aquela prótese não serve para ela, tá? E toda vez que ela usa a prótese dentária, ela faz uma arranhadura lá no palato, né? Palato duro, ou no palato mole dificilmente, mas no palato duro, lá no céu da boca, tá? Então, vai lá e arranha, vai lá e machuca. Aí põe de novo, machuca, põe lá e machuca. O que a célula entende? Bom, eu preciso me reproduzir. Eu tinha uma matriz que se dividia bonitinha, só que agora ela começou a sofrer ranhura, ela começou a sofrer deformações. Então, o meu processo de formação vai também sofrer deformações, tá? E aí, ele começa a se multiplicar a partir daí. Ok? Isso é um fator externo. Então, ele sofre lesão e, a partir dessa lesão, ele começa a se multiplicar de forma desorganizada e em maiores formatos. Qual que é a diferença, né? Gente, depois a gente vai falar passo a passo, né, tá? Dessa aula, que eu gosto de dar uma desacelerada no processo aqui, numa forma geral, falando de uma fala menos técnica com vocês, tá? Com os meus desenhinhos não muito tecnológicos, mas eu creio que fica mais fácil de vocês compreenderem. E qual que é a diferença, então, de um câncer maligno para um câncer benigno, então? Bom, o câncer benigno, ele é uma hiperplasia, tá? Quando eu escrevo para vocês, vocês não têm noção do quão difícil é escrever. Então, eu tento fazer a forma mais bonitinha aqui para vocês saberem do que eu estou escrevendo. Hiperplasia. Hiper é aumento. Então, o que vai acontecer?
eu vou ter um crescimento desordenado, ok? Então, desse crescimento desordenado e com um aumento, né? Então, uma formação de uma massa aí mais gordinha aqui, como vocês viram, só que isso vai ser de forma mais lenta, de forma mais vagarosa. Então, o tumor benigno, ele sempre é originário de uma hiperplasia, tá? E o tumor maligno? Então, o tumor maligno, a gente já chama ele de, exatamente o que está escrito aqui, não vou me matar para escrever de novo, não. O tumor maligno, ele não é uma hiperplasia, ele é uma neoplasia. Neo deriva de novo. Toda vez que vocês ouvirem a palavra neo na frente, significa que é novo. Então, ele deriva de uma nova formação, tá? Só que essa nova não é um novo de bom, é um novo com uma multiplicação acelerada aí das células. Aqui vai acontecer a mutação do mesmo jeito, só que de forma mais rápida, mais desorganizada dessas células, tá? E aí, lembrando, gente, que antes de qualquer célula desses crescimentos serem tumores, tá? Elas são antes nódulos. Todo tumor antes foi um nódulo. O que vai diferenciar a formação de um nódulo para um tumor? É o tamanho, tá? Então, nós temos literaturas aí que falam que de 3 a 4 centímetros eu tenho uma formação nodular, tá? Então, isso ainda é um nódulo. É por isso que vocês veem aí cada vez mais campanhas sólidas e concretas com relação a estratégia de saúde da família para que nós encontremos esse processo de formação nodular nessa fase aqui, tá? No processo inicial, porque é muito mais fácil de você controlar. Ah, então quer dizer que se eu encontrar o nódulo, ele não vai ser benigno, ele não vai ser maligno? Não estou dizendo isso, porque depende da raiz desse câncer, tá? Depende da formação, tá? De base dele. A questão é que quando ele ainda é um nódulo, ele tem grandes chances desse caranguejo aí, desse câncer, não criar raízes e virar depois o que a gente chama de metástase. Porque o que vai acontecer com esse câncer maligno, com essa tumoração maligna? Vamos supor que esse câncer estava lá no pulmão. Vai eu desenhar o pulmão. Estava aqui dentro do pulmão, tá? Esse câncer aqui em formato de aranha. E aí, ele veio, ele estava aqui no pulmão, ele já sugou tudo que ele tinha para sugar aqui, ele não tem mais nutrientes. Não tem mais nada para ele se alimentar aqui, ele precisa crescer. Então, ele vai atingir outros órgãos, ele vem aqui para o fígado, aqui embaixo, tá? O fígado está perto aqui. Então, ele vem para o fígado, a cabeça do fígado aqui. Ele vem para o fígado, cria derivações para o fígado aqui. E como que esse fígado, como que esse tumor vira metástase? Através da corrente sanguínea e através da linfa, tá? Então, ele vai criando essas raízes aí de terminações para que ele possa se alimentar de outros órgãos, para que ele possa crescer cada vez mais. Então, ele é uma célula, né, o tumor, então, ele é uma deformidade celular, né, e quando ele é maligno, você tem essa dificuldade com relação ao controle desse crescimento, tá? E você também tem dificuldade quando você já ultrapassou esse tamanho aqui de fase nodular. A partir desse tamanho aqui, superior a isso, eu já tenho o que a gente chama de T1, tá? De câncer. Então, a gente tem várias terminologias, né? Então, você vê, se vocês verem a palavra TU, é câncer. Tumores, é câncer. Hiperplasia, é câncer. Neoplasia, é câncer. Só vai diferenciar a questão de quando começou, tá? Se é benigno, se é maligno. Se for hiperplasia, vocês já sabem que é benigno. Se for neoplasia, vocês já sabem agora que é maligno. Tumor, não necessariamente ele é benigno ou maligno. Eu já falei para vocês, o tumor, ele é a fase que vem depois da fase nodular. Eu só vou saber se ele é benigno ou maligno a partir de um processo de biópsia, tá? Então, eu preciso estudar esse tecido para saber como é a tendência dele a se espalhar pelo restante dos tecidos. Tudo bem?
Sim, Pro. Sim. Sim. Posso continuar? Sim. Pode. Sim. Pode. Não, recebi olhei. Quando eu faço essa pergunta, eu sempre dou uma paradinha para ver aqui o WhatsApp, ver se tem alguém perdido. Às vezes fica sempre algum aluno perdido aqui. Aí eu recebi uma mensagem do iFood. Você é especial. Olha, que chique. Bom, vamos lá. Causas externas, então, né? Como eu estava falando para vocês. Então, o meio ambiente onde a gente vive, tá? Esses maus hábitos que nós criamos, né, meu senhor? Que hábitos horríveis que nós desenvolvemos. Quer dizer, na verdade, esse bom desenvolvimento humano, né? Como máquinas de lavar, secadoras. Gente, não sou ninguém sem a minha secadora, é minha melhor amiga, ela. Uma torneira elétrica, uma televisão com controle remoto, todos esses desenvolvimentos modernos, na verdade, estão levando nós cada vez mais a práticas, né, ruins de tendências de vida. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, por exemplo, as pessoas, elas têm medos de inúmeras mortes, né? Tem medo de cair do avião e morrer, de uma explosão do ar, tem medo do ataque terrorista, tem medo de morrer afogado, tem medo de morrer queimado, mas as pessoas não têm medo dos hábitos alimentares. Nós não temos mesmo, vou me incluir nesse meio aí, se bem que eu já emagreci bastante, mas nós não temos medo das doenças cardiovasculares, dos nossos hábitos desregrados, né, com relação aos hábitos e costumes que vão fazer com que essas causas externas, que estão aí dentro dos 90% dos desenvolvimentos do câncer, isso a gente não tem medo. Mas vai matar a gente mais do que o terrorista, do que morrer queimado, do que você morrer atropelado quando você atravessar a rua. Lembrando que o câncer é a segunda causa de morte, tá? No mundo aí, tá? Só perde para as doenças cardiovasculares, tá? Então, não fica difícil de vocês associarem quais são as causas externas, tá? Que a gente tem com relação ao desenvolvimento do câncer. Digam aí para mim. Comer McLanche feliz. Comer McLanche feliz, né? Sabe o que faz vocês comerem McLanche feliz? O iFood, né? o próprio consumo aí de fast food, né? Então, pessoas, quando eu mostrei lá no começo para vocês por que a gente está com uma alta incidência de cânceres relacionado aí às partes gastrointestinais, é justamente pelo consumo exacerbado de componentes industriais, tá? Então, salsicha, salame, presunto, embutidos no geral, tá? Todos eles fazem com que a gente tenha um aumento na tendência do desenvolvimento de cânceres gastrointestinais. E vocês viram que eles têm uma correlação bem parecida com relação aos gêneros, ou seja, homens e mulheres têm hábitos desregrados com relação à alimentação, tá? Essa parte toda aqui. O excesso solar também, né, professora? É o Ricardo que tá falando, José Ricardo? Arrumou um celular? Professora. Consegui, o celular chegou hoje. Que bom, fico feliz. Ai. Eu também. Então, o que você falou? O excesso de sol também. Sim, vai entrar como fatores externos aí, né? Então, com os hábitos alimentares, não é só, né, o uso aí, como eu falei, dos embutidos, mas, gente, o uso aí de se alimentar de carne vermelha, por exemplo, todos os dias, tá? Ela tem uma decomposição muito lenta e irregular, tá? Então, frituras, a diminuição com o uso aí a diminuição de acesso a alimento. Acesso não, porque a gente tem acesso, né? O que a gente tem é preguiça, na verdade, ou falta de tempo, né? A gente prefere ir lá fazer um miojo do que cozinhar uma verdura, por exemplo, né? Então, a falta de consumo de produtos integrais, né, com derivados aí de fibras, por exemplo, façam com que esse fator de natureza ambiental fique cada vez mais aumentado, tá? Então, alimentos também aí preservados em sal, né, como a charque, os peixes aí salgados, como aquele que eu odeio comer na Páscoa, mas nunca como,
eu esqueci o nome. Bacalhau, isso aí mesmo. Defumados também, tá, gente? Porque o carvão, ele tem substâncias tóxicas, ok? Então, além de você ter o consumo de carne vermelha, ele fica atenuado, né, ao uso aí do carvão, ok? Nós temos também, como eu já falei, né, o uso não associado aí, diminuído com fatores de alimentação. Então, vocês sabem que isso é a prevenção e a promoção à saúde está cada vez mais ligadas, não só nos processos de cuidado em saúde inicial, mas cada vez mais a rede midiática vem falando sobre isso, né? A questão de consumo melhor de verduras, frutas e legumes, né, para diminuir a formação de cânceres. Aliás, você já vê a verdura, o legume, a fruta, e já fala assim, olha, isso daqui tem uma incidência com relação à diminuição de células cancerígenas, né? Bom, sem esquecer de mencionar que o alcoolismo, né, também está relacionado ao desenvolvimento do câncer aí também, não só, né, relacionado ao câncer de etiologia gastrointestinais, tá, mas também de origem de esôfago e de origem bucal, né, porque, infelizmente, a maior partes das pessoas que estão associadas ao alcoolismo tem uma tendência para o tabaco. E aí vocês viram lá no início da aula que o homem acaba ganhando nessa proporção de câncer aí de pulmão e com relação a câncer de orofaringe também, tá? E câncer de pulmão, gente, falando aí de pulmão e orofaringe nem tanto, mas de pulmão ele é extremamente agressivo, tá? Justamente aí pela sua formação e pela localização aí das células, essa tumoração vai ter uma facilidade com o alcance das linfas aí, tá? Hábitos sexuais também acabaram permitindo a perpetuação aí de um vírus, né? Que esse vírus, né, que é o vírus do HPV, acabou desenvolvendo câncer, né? Que... Não pode nada, hein, professora? Tá doido? Tá difícil viver, Mas né? não pode comer carne, não pode tomar uma cachaça, não pode nada. Não pode ir na praia pegar sol. Não pode. Tá difícil ficar feliz assistindo essas aulas, né? Mas você não pode fazer nada disso, você não tá vivendo, mano. É melhor. Não, cancelando tudo, menos meu cuscuz, tá ótimo. Menos meu cuscuz, e se o cuscuz entrar aqui, eu vou fazer uma aula e vou colocar lá, cuscuz não pode, Gabriel morre. E nem o ovo, não pode tirar o ovo também, ovo é de lei. Tem que sobreviver de sopa e caldo de cana, velho. Você vive de sopa. E reza, vira monge, cara. E de reza. O sal que você não põe no peixe, você toma banho nele, no sal grosso, para não dar câncer. Toma banho de sal grosso para... Ai, nossa, quem que ia conseguir viver tomando banho de água sal? Dá até agonia, credo. Não, é um banho de sal grosso para tirar mal olhado, tirar o azar. Você sabe que o iodo, ele tem uma forte tendência a levar processos de formação de prurido dermatológico, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que as minhas primeiras idas ao mar são catastróficas, assim, nas primeiras semanas. Porque, por exemplo, a minha mãe mora na região praiana. Quando eu vou, eu só passo nervoso. Meu negócio é ficar na areia, porque assim, eu vou e eu tenho esse processo alérgico aí com relação ao iodo de contato, não de ingestão. Posso comer tranquilamente um camarão, tá? Mas no contato eu não posso. A minha orelha fica parecendo uma couve-flor vermelha, o meu rosto fica todo emperequetado, fica uma coisa horrível, né? Então eu fico imaginando essa circunstância aí. Mas vocês sabem que tudo que é regrado pode se fazer, né? O que não pode é o consumo exacerbado, né, gente? Então pode sim, né, socialmente aí, mas cuidado com o uso exacerbado. Não dá para vocês ficarem lá fazendo pragmatismo sobre o uso, sobre a fala, não sei o quê. Eu vou trancar a matrícula, vou parar essa aula hoje. O quê? Vou trancar a matrícula. Se continuar desse jeito, eu não estudo mais.
Ai, meu Deus, tá bom. No final eu posto uma foto aí de um churrasco, uma cerveja e um sol bem grande para você. Bom, mas aqui com relação à formação do HPV, gente, vocês são sensacionais. Em falta disso daí, viu? Com relação ao HPV, então nós tivemos um aumento aí, né, do câncer de colo de útero, e ele só não ultrapassou o de mama, porque ele era muito maior, a tendência ao desenvolvimento do câncer de colo uterino, só que nós tivemos, né, a implantação aí no calendário vacinal, né? E aí algumas mudanças já estão sendo sentidas com relação à sociedade, né? Então, inicialmente, a vacina para o HPV foi só feita para as meninas, e agora no calendário vacinal ele já está inserido para os meninos também, tá? E também existem os fatores ocupacionais, aí lá vocês vão falar, pronto, agora não pode trabalhar também. Então, assim, dependendo da ocupação e da falta de equipamentos de proteção individual, essa pessoa pode vir a desenvolver aí um tipo de câncer aí em aparelhos respiratórios, de pele, urinário, tá? Então, vocês têm esses exemplos aqui, né? Dos marceneiros e sapateiros aqui, que tem uma incidência maior de formação de carcinomas em regiões nasais e dos seios paranasais, justamente pela exposição aí na inalação química, tá? Limpadores de chaminé também, aí, por exalar acabar inalando esse processo aí de formação do composto que existe no carvão, né? E outros tipos de patologias também relacionadas aí ao processos ocupacionais. Então, para que vocês conheçam, assim, de uma forma geral, não vou ficar citando de um a um, vocês já estão vendo aí na tela, né? Existem uma ligação com relação às substâncias tóxicas e ao desenvolvimento, tá, desse tumor. Então, algumas pessoas, como por exemplo, cabeleireiros, têm uma tendência ao desenvolvimento de câncer de bexiga, tá? Justamente por conta da inalação dessa substância tóxica. Então, é necessário realmente que se faça um uso adequado a longo prazo. Isso daqui não é curto prazo. Pintei meu cabelo, já tô com medo. Se amanhã eu não fizer xixi, pronto. Já vou pro Google e o doutor Google já vai falar que eu já tô morrendo, né? Assim que a gente faz? Só que não, né? Isso daí é a longo prazo, tá, gente? Como eu falei, nós temos medo de mortes aí de formas catastróficas, mas parece que o medo com relação a doenças cardiovasculares e a doenças que vão se desenvolvendo aí a longo prazo, a gente simplesmente não tem medo, né? Radiação solar, como a gente falou, como vocês bem falaram, né, com relação à exposição aí de forma a longo prazo de raios UVC, UVA e UVB, né, vocês sabem que isso acaba atingindo a maior parte da população e é por isso que ele está dentro da maior incidência de câncer atualmente, ok? E aí o tabaco, né, que já diminuiu bastante esse processo aí de formação de câncer. Antes ele estava lá no topo com relação ao câncer do sistema respiratório, só que o tabaco, ele não está só aliado à formação de câncer no sistema respiratório, mas em todos os outros aparelhos também, tá? Mas principalmente das doenças cardiovasculares, da orofaringe, tá? Ele está associado, ok? As doenças cardiovasculares também derivam desse uso exacerbado do tabaco, né? Porque ele acaba aí promovendo um processo de vasoconstricção e essa pessoa automaticamente vai desenvolver uma hipertensão arterial sistêmica, tá? E a hereditariedade? A gente tem pouquíssimos, tá? Rastros aí de pessoas que têm o desenvolvimento de câncer por relação à hereditariedade, mas as pessoas têm mais medo desse fator, não é verdade? As pessoas ficam ali com aquele medo, falam assim, ai meu Deus, mas eu tenho um caso de câncer na família. Fala, mas quem que teve? Ai, meu tataravô.
Cara, e tu que tá com medo que seu tataravô teve, e você tá aí comendo todo dia um fast food, fumando, bebendo, e você não tem medo disso, né? Isso são só 10%, tá? Então, alguns tipos de cânceres, eles têm mais tendência de se desenvolver com relação a fatores hereditários, tá? Do que outros. Então, quais são eles que estão mais intrínsecos? Principalmente o câncer de mama, tá? Esse daqui tem uma alta incidência de ser presente aí nas famílias. Tem até um caso aí de uma famosa, que eu não lembro qual, porque, gente, eu tenho, assim, influência zero com famosa. Ai, quem canta essa música? Não sei. Eu sou o típico aquele meme lá, que vai lá no Google e pesquisa como chama aquela música que a moça canta tir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 ei. Sou eu. Não sei quem canta nada, só sei que existe. Não sei quem é ator, não sei quem é atriz, só sei que uma pessoa foi lá e retirou, fez a excerese das duas mamas, porque viu que tinha um histórico familiar importante, fez um estudo, né, tecidual com relação a isso, e viu que tinha uma forte tendência para esse desenvolvimento de câncer mamário, foi lá e fez a excerese precoce, né, antes do surgimento dessa doença. Foi a Angelina Jolie. Foi a Angelina Jolie. Essa daí mesmo, né? Então, nós temos também, se não fosse, eu não ia saber. Se eu estou confirmando, porque é mais do que uma voz falou. Se vocês estão falando, eu acredito. E depois nós temos outros aí com relação de força um pouco menores, mas ainda temos, tá? Que são câncer de estômago e intestino, tá? Alguns mais raros, né? Com fatores genéticos aí também, como o retinoblastoma, que é um câncer aqui nessa área ocular, que depois vocês vão ver aí um pouquinho sobre os sufixos e os prefixos do câncer, né, que vocês têm uma condição melhor de saber da onde surge, tá? Que é o que a gente vai começar a falar agora. Então, quais são esses tipos de câncer que vocês já devem ter ouvido falar, né? Alguém sempre tem um caso... ou feliz, né, só estou falando aí da parte triste, mas eu tenho aí 2 alunas da manhã que são aí vencedoras de câncer de mama, né, inclusive teve uma que eu queria vir fazer uma prova com o dreno de Portovac, que ela tinha acabado de fazer uma mastectomia, tinha 4 dias, ela falou assim, eu vou fazer a prova, eu falei, você vai fazer o quê? Eu vou fazer a prova, eu falei assim, você me apareça aqui com esse dreno segurando na mão, que, olha, eu te expulso da faculdade, viu? E ela não teve só a relação do câncer de mama, ela teve que fazer uma esterectomia também. Então, para mim, é uma vencedora já, né? Tem ela e tem mais uma outra menina da manhã também, que já é uma vencedora só por ter vencido essas grandes batalhas. E eu creio que todos vocês tenham aí uma história, tenham aí alguém, ou na família, ou algum caso para contar. Eu espero que todos, nem todos, mas alguns deles são felizes, outros não tão exitosos assim, tá? E aí, só com o sufixo e o prefixo desse câncer, você consegue saber de qual é a derivação, né? Então, quando você ouve falar sobre o linfoma, significa que esse câncer se originou do sistema de defesa, tá? Lembra do nosso sistema de defesa, que eles são formados por gânglios, né? E são interligados pelos vasos linfáticos, né? Então, quando a gente tem aquela formação popular, que a gente chama lá de íngua, né? É um processo lá inflamatório que estão acontecendo lá nos gânglios dos vasos linfáticos. Então, quando você tem uma íngua aí no pescoço, na axila ou na virilha, o que a avó faz? Vai lá e benze com facão e resolve, que é uma beleza. Não sei porquê, mas resolve. Mentira, gente, quer dizer, no meu caso é verdade. Mas por que acontece? Não sei, mas eu deixo ela benzer do mesmo jeito. E aí, o que acontece? Nesses casos de linfoma, né, eu vou ter o surgimento aí dessas tumorações nessas regiões, né? Lembrando que as nossas tonsilas palatinas, essas amígdalas aqui, são tonsilas palatinas, que estão presentes aí na orofaringe nossa, tá bom? Também são dessa parte desse tecido aí linfático, tá? Então, como que funciona a multiplicação, né, dessas células aí com o aparecimento desse linfoma? Geralmente é progressivo, né, e indolor na região de abdômen, tá? E na formação dessas ínguas, que a gente chama popularmente, também ele é indolor, você percebe só aquela massa.
Professora, apareceu uma íngua, então, minha avó benzeu, então significa que eu tenho câncer? Não, por favor, parem de consultar o Google. Significa que pode ser que você tenha um processo inflamatório que agudizou, e aí o seu sistema, muito bom, que foi lá e lutou contra as infecções, foi lá e já se regenerou, tá? Mas quando você tem a formação de uma massa em si, você precisa investigar, tá? Febre persistente, sem evidência de infecção. Então, vai lá, colhe hemograma, não tem nada naquele leucograma, não tem leucócitos alterados, nem em urina, nem no sangue, faz coleta de líquor e não tem. Então, o que está acontecendo, tá? Então, o meu sistema imune, né, os meus vasos linfáticos aqui, eles estão todos deprimidos, tá? Então, por isso que eu tenho essa acentuação de febre aqui. Geralmente, mas não tão presente, não é uma exceção, não é uma regra, às vezes os pacientes têm a presença dessas sintomatologias aqui, tá? Uma sudorese noturna, uma perda de peso aí relevante nesse processo aí dessa doença, um processo de prurido corpóreo e um cansaço, tá? É aquele cansaço de fadiga instalado, ok? Outro tipo de câncer é a leucemia, que também está relacionada aí às partes de defesa do nosso organismo, né? Dos glóbulos brancos, tá? E aí, o que acontece nesse tipo de doença, né? O que o paciente vai apresentar, né? Geralmente ele vem aí com o desenvolvimento com uma inapetência, né, que é a falta de apetite. Então, essas células aí com o desenvolvimento das nossas defesas acabam gerando esse desenvolvimento de inapetência, tá? E aí você tem alguns tipos mais frequentes, tá? Geralmente, que eu falei para vocês no começo da aula, que isso é mais presente nas pessoas com relação à idade, mas, infelizmente, as leucemias estão mais associadas a desenvolvimento infantil, tá? Então, você tem aí a LLA, né, a leucemia linfóide aguda, ou também chamada de linfoblástica, e aí a amiloide aguda, ela é mais presente no adulto, tá? Agora, a linfóide aguda, ela é da criança, tá? Então, o paciente tem essa inapetência, que é a falta de apetite, né? O comprometimento aí desses nódulos linfáticos aí das ínguas, ele tem um aumento considerável nos exames, né, do baço e do fígado, né? Vocês vão perceber que com relação à coleta, né, para examinar a formação desses glóbulos, né, que estão anormais, eles são coletados a partir de um exame que se faz uma punção aqui no externo ou na pelve, que é onde eu tenho a formação desses glóbulos brancos, tá, e dos glóbulos vermelhos também. Então, esse exame é realizado através de uma punção óssea e eles verificam como é que estão o crescimento dessas células, tá? Então, em decorrência dessa má formação aí que tem uma origem praticamente óssea, aqui cartilaginosa, né? Esse paciente vai sofrer com dor nos ossos e nas articulações, vai desenvolver uma palidez, já que eu estou falando que é uma doença que ataca glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas, desenvolve essas máculas aqui que vocês estão vendo, é quase que um eritema, tá? E sangramentos que não estão associados nem a trauma e nem a febre, né? Então, começa a desenvolver sangramentos aí de formas aleatórias, não bateu em lugar nenhum, não teve nenhum desenvolvimento infeccioso e esse paciente sangra, tá? Existem os outros tipos de câncer também, que são um pouco mais raros, mas existem, que são os neuroblastomas, tá? Que são os cânceres que têm uma formação a partir das células nervosas, então tem uma origem mais lá da região do sistema nervoso simpático, tá? Então, além dele descender, lembra quando eu expliquei, não foram para vocês que eu falei sobre o sistema nervoso simpático e parasimpático, foi para a turma que eu dou aula de UTI.
Então, quando eu tenho a formação do sistema nervoso simpático, ele é toraco-abdominal, tá? Então, como ele tem as suas formações torácica abdominal, a formação desse tumor, ele acaba atingindo aí essas áreas aqui, tá? De coluna e abdômen, ok? Com relação aos neuroblastomas e também da região cerebral, já que eu tô falando sobre células que ficam aí decorrente do sistema nervoso, ok? Existem uma parte bem diminuída com relação ao desenvolvimento de tumor de Wilms, mas esse tumor de Wilms está relacionado a crianças, né, de forma expressamente maior em crianças menores de 15 anos, tá? E é um câncer que está muito relacionado a uma massa que fica aí presente na região do abdômen, tá? E aí esse paciente começa a desenvolver uma presença de uma urina com aspecto sanguinolento, tá? E aí ele pode desenvolver também uma pressão arterial alta, mas ele tem essa correlação de massa abdominal, tá? Não é simplesmente uma pressão elevada e a presença de sangue na urina aleatoriamente, tá? Tem esses outros aspectos clínicos que também precisam ser observados, tá? Bom, o retinoblastoma, como eu falei para vocês, que era aquela outra imagem lá, que esse é mais frequente aqui com relação ao desenvolvimento hereditário, tá? Popularmente chamado aí de olho de gato, é um câncer aí que deriva aí de um tumor da retina, tá bom? Nós temos também o osteosarcoma, né? Só pelo nome já dá para você ter um pouquinho de ideia que ele tem uma formação óssea, né? Geralmente ele atinge aí as extremidades de ossos longos, tá? Então, eu tenho lá fêmur, tá? Sendo atingido, húmero, que também é um osso longo, e tíbia, tá? Geralmente são esses os locais que acontecem. E aí, o que eu tenho em decorrência de achado clínico? Oi? Pode falar. Não? Então tá. E o que eu tenho mais de achado clínico com relação ao osteosarcoma é uma dor bem localizada nessas regiões que eu falei para vocês aqui e um edema no local, tá? E geralmente esses osteosarcomas não tem aí não é que é via de regra, tá? Mas geralmente ele é metastático, né? E ele vai atingir aí ou outros ossos ou o pulmão, tá? Geralmente o osteosarcoma não é um câncer muito legal. Os sarcomas, propriamente ditos, tá? Que são os tumores de partes moles, né? Então, são a presença lá desses cânceres lá nos tecidos estriados, né? Então, como exemplo disso daí, nós temos os sarcomas de origem de cabeça e pescoço, né? E da região geniturinária e extremidades também, tá? Então, o que vocês vão ter aí? Vocês não, o que os pacientes vão ter com relação à manifestação clínica dessa doença é essa formação de massa tumoral, né, no decorrer do aparecimento aí dos sintomas, né? E aí, como eu falei, gente, bem lá no comecinho, tudo depende de tamanho e se é benigno ou se é maligno, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês sobre câncer de pele benigno associado aí a um acúmulo de queratina. Verrugas. Verrugas são tumores benignos, tá? Outro câncer benigno também, que na verdade o crescimento dele é muito grande, mas acomete muita parte das mulheres, é o mioma, ok? Ele é um tipo de câncer benigno, ok? Então, por isso que vocês, né, devem orientar, vocês são aquilo que a família de vocês colocaram como grande mérito da área da saúde. Entendam isso e se responsabilizem sobre isso,
tá? Se vocês são aquela pessoa que já tem aquele foco para ser a consulta da família, o enfermeiro da família, né? Se responsabilize de forma a saber responder de forma consciente e se forme para ter esses aspectos técnicos e éticos sendo respondidos de forma não só responsável, mas com teor e embasamento correto, tá? Porque quando a família coloca esse tipo de... Eu até falei para vocês isso em algum comentário de início de aula, que quando vocês fazem a matrícula na faculdade, pronto, a família já acha que no primeiro ano você já tem que saber tudo sobre enfermagem e saúde. Mas isso também mostra o quanto eles acham que você é responsável, que você pode ser atribuído a esse tipo de vínculo, tá? Então, primeiro, antes de dar um diagnóstico, antes de falar sobre algo, tenha certeza, tá? Então, sabem que eu adoro um filminho, para que vocês entendam melhor, não só com os meus desenhos horrorosos, tá? Então, aí o que vocês estão vendo, né, são o que acontece no nosso processo de divisão do parte do nosso ciclo celular normal, né? Então, o núcleo da célula aí acaba controlando esse processo. E dentro de cada núcleo, né, nós temos aquele material genético aí que vocês estão vendo, chamada de cadeia de DNA, tá? O que acontece é que, às vezes, esse DNA é danificado, como o exemplo que eu dei para vocês lá do céu da boca do paciente, fica colocando lá a ponte de forma irregular. Peraí, cadê a minha pausa aqui? Senão ele fica correndo e eu não consigo falar. Para! Não deve parar. Peraí, gente. Pronto. Senão ele sai correndo e eu fico para trás. Bom, o que acontece, né? Como eu estava falando, às vezes esse DNA, ele acaba sendo danificado, né? Então, normalmente, esse DNA responde, né, reparando essa célula. Não é que assim, tipo, a minha célula foi danificada e pronto. Ai, meu Deus, que medo. Agora todas as minhas células vão se multiplicar de forma errada. Não, as nossas células e o nosso corpo, ele é tão inteligente, é uma máquina tão fenomenal, que ele tenta se corrigir. Ele vai lá e apaga essa forma dessa célula aí, não tá dando certo, tá? Então, a própria célula morre com relação a essa formação, tá? Só que no câncer, né, o que vai acontecer? Partes desse DNA da célula que dirigem aí a divisão celular ficam, né, de uma certa forma danificada e não consegue se reparar, né, a longo prazo. E eu não consigo fazer, a célula, no caso, né, não faz com que essa célula que já estava danificada, que ela morra. Ela faz esse crescimento de forma desordenada e incontrolada, como vocês viram no meu desenho, nada bonito, né? E aí eu tenho esse surgimento do tumor a partir do que essas células cancerígenas comecem a se multiplicar e começa, aí ó, vocês estão vendo a multiplicação de forma desordenada, né, dos núcleos celulares, ok? Então, à medida que o tumor aumenta, ele se desenvolve, né, o seu próprio suprimento sanguíneo, que vocês estão vendo aí, ele começa a se sustentar igual as patinhas do caranguejo que eu falei, né? E aí as células cancerígenas, elas não se aderem tão bem quanto as células normais. Elas começam, então, a se romper e entrar em contato com o vaso sanguíneo mais próximo, porque ela precisa se alimentar, ela é um ser meio alienígena ali e ela encontra a própria forma de se alimentar, tá? Acontece que com essa variável aí dela querer ir para outros lugares para se alimentar, né, ela acaba invadindo outras células e aí acaba formando outros processos tumorais, que é o que a gente conhece como metástase, ok? Então, nesses tumores aí adicionais que a gente tem, a gente acaba encontrando outras partes aí, como os pulmões, como vocês viram que acabou iniciando aqui, uma célula tumoral mamária, né? E ele acaba migrando aí para outros órgãos, como o fígado, o osso e o pulmão, como eu falei também, tá?
E aí ele faz isso através, como eu já tinha falado, do sangue e das linfas, né? Olha aí, ele se multiplicando, porque ele é inteligente, ele sabe que ele precisa se alimentar, tá? E aí, o que vai acontecer? Se essas células aí acabarem passando, né, e continuar viajando pelo sistema linfático aí, nossa terapia que vai ser desenvolvida do paciente começa a ser prejudicada, tá? Então, olha aí, vocês estão vendo esse crescimento desordenado aí. O que eu preciso fazer agora com relação ao tratamento do paciente? Eu preciso adicionar uma terapia de controle para o crescimento desordenado dessa massa, tá? E aí é o que vocês vão ver daqui a pouquinho, porque senão eu vou dar um spoiler da aula aqui, tá? Existem algumas maneiras de fazer o controle, tá? Do crescimento dessas células aí, tá? Alguns desses controles aí, eles vão fazer o quê? Eles vão bloquear esse crescimento de novos vasos sanguíneos ao redor dessas células cancerígenas, tá? Basicamente, o processo é esse que ocorre, mas em alguns casos, dependendo do medicamento, dependendo da forma farmacêutica que ele se apresenta, né, vocês sabem que temos as quimioterapias aí por via oral, por via de infusão intravenosa, por via intratecal, como vocês viram até naquele vídeo lá sobre erro medicamentoso. Aliás, vocês gostaram desse vídeo? Sim, foi mais legal. Bem legal. Bacaninha, né? O que acontece? Esse processo aí, dependendo de como eu vou estabelecer e de como é a formação desse câncer, é o médico que vai acabar decidindo aí qual terapia... Oi? Não? Então, não. Qual terapia é a mais eficaz, tá? Então, o mecanismo de ação das quimioterapias, na verdade, eles são basicamente os mesmos, como eu falei, tá? Eles acabam afetando aí essas células neoplásicas, né? E eles acabam fazendo um dano maior nessas células malignas. Acontece que a gente tem que lembrar que essas células malignas aqui, essas células neoplásicas, elas originaram-se de uma matriz. E essa matriz também era uma célula normal antes. Por isso que vocês veem que alguns pacientes têm um evento adverso com relação à aplicação da quimioterapia muito grande, tá? Porque ele acaba atingindo não só aquela área que ele precisa, né? Não atinge só o câncer que está dentro do fígado. Ele acaba atingindo outras células também, porque foi a matriz inicial, tá? Do crescimento dessa célula que antes era normal, tá? E aí existem alguns ciclos com relação a essas drogas, gente, e eu vou falar uma coisa, essa aula de classificação de drogas antineoplásicas, ela é extremamente extensa e, assim, digna de uma especialização, tá? Então, assim, basicamente, só falando para que vocês conheçam, existem esses ciclos inespecíficos, tá? Que é aqueles que vão atuar naquelas células que estão ou não no ciclo proliferativo, né? Lembra quando eu falei lá da divisão celular? Então, ele vai atacar não necessariamente só aquelas células que estão em fase, né, de proliferação, ele vai atacar qualquer ciclo de multiplicação celular. É por isso que existem algumas quimioterapias que são mais agressivas do que as outras, tá? Existem algumas terapias de quimioterapia, existem algumas quimioterapias que têm ciclos específicos, então ela vai atingir só lá a fase G da multiplicação celular, ou só a fase S, tá? Ele não consegue ir lá e atingir só, como eu falei, o câncer que está dentro do fígado, ele vai atingir a célula com relação à sua multiplicação, tá? Ou senão eu tenho essas fases específicas, tá? Que aí eles vão atuar em determinada fase dessa divisão do ciclo celular. E aí existem algumas finalidades da
quimioterapia, né? Algumas são curativas, né, que elas realmente têm o objetivo aí de conseguir, né, a médio e longo prazo, controlar o crescimento desse tumor, né? As que são adjuvantes, né, que elas acabam sendo exitosas, mas elas precisam estar associado aí a um procedimento cirúrgico, né? Então eu retiro parte do tecido aí que teve um crescimento desordenado e coloco como um fator associativo essa terapia de quimioterápicos, tá? A neoadjuvante ou prévia, né, indicada aí com relação à redução parcial de um tumor, né? Então eu não tenho uma redução total, mas aí eu preciso acionar outras técnicas, como por exemplo a radioterapia, né? E aquelas que são paliativas, né? Eu vou utilizar, então, não para erradicar o tumor não vai desaparecer, mas eu vou dar uma qualidade de vida melhor para esse paciente, tá? Lembrando aí que eu vou diminuir, por exemplo, o tamanho daquela massa tumoral. Se essa massa tumoral, por exemplo, estiver obstruindo a passagem de ar desse paciente, então, se ele diminui de tamanho, esse paciente tem melhor qualidade de vida, tá? E aí eu já falei com relação a esses quimioterápicos, né, onde que eles podem ser aplicados, existem várias formas, orais, tópicos, intravenosos, intratecais, né, aqueles que podem ser aplicados diretamente na lesão, que é o intralesional, subcutâneo e intramusculares também, ok? E aí esses efeitos tóxicos que acabam sendo oriundos aí da terapia de quimioprofilaxia aí, eles acabam seguindo, né, essas manifestações, né? Então, dependendo da terapia aplicada desse paciente, né, ele vai apresentar essa toxicidade. Então, existe a fase de toxicidade precoce, né, que de implantação aí do dia 0 da quimioterapia até 3 dias, esse paciente vai desenvolver náuseas, vômitos, aquele mal-estar, uma mialgia, artralgia, exantemas e flebites, tá? E aí depois, né, as que estão mais relacionadas a tardias e as ultras tardias são mais aquelas relacionadas aí à alopécia, que é a queda de cabelo, tá? Ou as sequelas e degeneração aí do tecido propriamente dito, tá? Então, são, por exemplo, sequelas do sistema nervoso central, porque ele vai deteriorando aí essas fases do crescimento celular, como eu disse, tá? Ou a própria infertilidade, ou uma fibrose do tecido, tá? E aí, para que esse paciente faça a quimioterapia, existem alguns parâmetros de cuidados de saúde, não é qualquer paciente que pode ser submetido a essa terapia, tá? Então, primeiro que ele tem que ter menos de 10% de peso do peso corporal, né, que ele já tinha desde o início da doença, porque senão ele vai ter um efeito muito ruim desse desencadeamento aí desses processos tóxicos que eu falei para vocês, tá? Então, ele tem que ter uma a ausência total de contraindicações farmacológicas para o uso dessa quimioterapia, né? Então, quando eu faço a escolha da medicação lá, né, o que o médico vai utilizar, eu tenho que saber do histórico com relação aos fármacos desse paciente, tá? Ele tem que estar sobre total ausência aí de processos infecciosos, porque senão o processo infeccioso ali acaba diminuindo os meus linfócitos, as minhas partes brancas, e isso vai se atenuar no processo de quimioterapia, tá? E aí, eu preciso ter uma avaliação dessa capacidade funcional do meu paciente, e eu posso fazer isso também com a contagem, tá, das minhas séries vermelhas e das minhas células brancas do paciente. Então, vocês estão vendo aí que existem alguns valores exigidos para a aplicação da quimioterapia, tá? Então, esse paciente tem que estar com os leucócitos acima de 4.000, por exemplo, tá? Valores de plaquetas também acima de 150.000 e outros fatores importantes que vão impactar diretamente
na hemodinâmica desse paciente, tá? Então, a ureia tem que estar controlada, ou seja, esse paciente não pode ser um renal crônico aí que esteja sem suporte dialítico, tá? Pacientes que tenham descontroles hepáticos aí, né, com relação à bilirrubina também não pode fazer, né? Então, vocês percebam que não depende só da questão do fator de desenvolvimento do paciente, vai também depender de como ele está hemodinamicamente, tá? E aí, tudo isso vai decidir aí como que esse paciente vai ficar em decorrência dessa resistência também à quimioterapia, tá? Porque existem alguns tratamentos que não são exitosos, justamente porque parte dessas células do paciente tem um potencial, né, para essa mutação. E aí eu vou ter dificuldade com a inserção dessas drogas. E aí esses médicos acabam fazendo uma alteração com relação à dose, né, com relação à administração e com relação à escolha do fármaco. Então, para que vocês saibam, né, via de regra, assim, antes desse negócio aqui começar a rodar e falar mais rápido do que eu, por exemplo, pacientes que fazem uso de tratamento de quimioterápico por via endovenosa, eles fazem o uso de um catéter a longo prazo que se chama Portocat, tá? Justamente para que esse paciente não fique sendo puncionado, né, por acesso periférico todas as vezes que ele vai lá no ambulatório de quimioterapia receber esse quimioterápico, tá? Então, o paciente não fica internado para receber o quimioterápico, a não ser que ele tenha uma instabilidade hemodinâmica, ok? Ou descontrole, né, do crescimento dessa doença. E quem faz a punção do Portocat, que é um acesso vascular de implante, é o enfermeiro, tá? São só vocês que vão instalar a quimioterapia. São vocês que vão puncionar o Portocat. São vocês que vão fazer a manutenção de controle dessa punção aí do paciente, tá? Então, ele fica instalado embaixo da pele. É um dos únicos acessos, tirando a FAV, né, que é a fístula arteriovenosa, por onde os pacientes fazem a hemodiálise, elas acabam ficando ali para o lado de dentro, mas a FAV, a fístula arteriovenosa, você acaba vendo ela ali, porque as veias ficam ali bem tumificadas, né, mas o Portocat, ele fica abaixo da pele ali, próximo da região aqui da subclávia, quase é imperceptível. Ok? Alguém já viu um Portocat? Já. Sim. Já? Eu trabalho. Se eu continuar sendo professora de vocês vão ver lá em acessos vasculares que vocês vão ter uma aula aí sobre o Portocat depois, tá? Eu trabalho no hospital oncológico, a gente vê funcionando toda hora. Ah, bom, pensei que você ia falar que você funcionava toda hora. Eu ia falar, menina do céu. Jamais, não pode, né? Bom. A gente aprende só de ver, né? É verdade, você não pode executar. Legal. Bom, nesse vídeo aqui, eu achei ele interessante porque ele fala sobre um tipo de câncer específico, que é o câncer de mama. Então, eu peguei ele para a gente conversar um pouquinho, e ele fala sobre alguns outros tratamentos, tá? Então, como eu falei, existem alguns tratamentos, né, pro câncer. Então, isso inclui cirurgia, radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal e imunoterapia também, tá? E aí, tudo depende do tamanho e da localização desse tumor, tá? Então, é o médico que vai indicar. Então, por exemplo, aqui no caso de um acometimento na mama, esse paciente a paciente acaba fazendo os dois procedimentos, tá? Ela pode fazer uma mastectomia total, que é essa que vocês estão vendo aí, retirada total da mama, ou uma simples ali, uma quadrantectomia, tá? Que é a remoção parcial da mama, tá? E aí, alguns gânglios linfáticos, né, que ficam ali, lembrando que a gente tem as axilas ali, também às vezes ele é removido, né?
aí vocês estão vendo um processo de radiação por feixe externo com o processo de radioterapia, tá? Que ele visa aí a radiação no câncer propriamente dito, tá? Então, tudo isso depende da célula que você quer atingir, do tipo de desenvolvimento desse câncer. Então, a radioterapia, que também é conhecida como braquiterapia, ela acaba utilizando uma substância que emite essa radiação, né, com diferentes dispositivos aí. Ai, para de falar mais rápido aqui. Com diferentes aí dispositivos que acabam fazendo essa radiação aí por esses feixes, né? E aí eles disparam aí sobre essas células cancerígenas, tá? Então, essa substância, e aí existe outro tipo aí, que é essa quimioterapia. Deixa eu colocar aqui que vocês já viram, tá? Que aí ela usa alguns medicamentos aí que vão atenuar nesse processo de formação da célula aí para tratar essas células cancerígenas aí, tá? Dependendo do processo da divisão celular. A hormonioterapia também é uma das opções, tá? Esses hormônios aí são bem parecidos com o que a gente já tem naturalmente no nosso corpo, tá? Então, por exemplo, o estrogênio acaba sendo um desses, tá? É a introdução desses, e ele acaba fazendo com que o crescimento e o desenvolvimento da mama e dos ovários fiquem acabando sendo, de uma certa forma, positiva aí para os receptores normais dessas células, tá? Deixa eu ver. Aqui, eles atuam nesses receptores aqui, tá? Fazendo com que esse crescimento das células cancerígenas se diminuam, tá? Que é esse tratamento hormonal aí, como eu falei para vocês. Eles têm como célula-alvo marcadores tumorais aí, tá? E aí, eles acabam promovendo esse crescimento saudável de outras células, tá? Aí ele atua aí na morte na imunoterapia, ele acaba atuando na morte dessa massa aí tumoral feita de forma descomunal, tá? Eles acabam associando aí essa proteína com relação ao surgimento de novas células de crescimento positivo, sem ser de massa oncológica, ok? Bom, aqui. Dúvidas? Não, pro. Não. Não. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre a prova, agora que já aumentou a população ativa dessa sala. Bom, então, hoje foi o nosso último encontro de saúde do adulto, porque a modalidade da disciplina de vocês é DIB, ok? Então, vocês vão ter o acesso dessa prova no portal. Vocês já devem ter visto que no portal de vocês apareceu alguns estudos dirigidos para vocês fazerem. Vocês viram? Que vai direcionar vocês para a prova? Não vi. Sim. Eu também não vi, não. Não vi. Dá uma olhadinha no AVA de vocês, tá? Não esqueçam de fazer as atividades que vocês têm pendente antes que o AVA feche. Não esqueçam também de fazer aí desafio nota máxima que vocês têm pendente. Não esqueçam do trabalho, tá? E aí, como que vai funcionar para quem perdeu a explicação da prova? Então, no dia 4, vai abrir o portal para vocês fazerem as provas DI e DIB. DI são as disciplinas interativas, então, aquelas disciplinas que vocês
tem integralmente online, não tem a interface do professor. E a DIB é a minha, no caso, né? Disciplina blended, ok? Integrativa blended. E aí ela abre no dia 4 e ela fecha no dia 10. Só que a partir do momento que você abre o portal para fazer essa prova, você tem 3 horas para fazer. Então, se você acha que, por exemplo, no dia 6, que é um sábado, é um dia melhor para você fazer, tem menos ruído na sua casa, né, a internet não oscila tanto, você abriu para fazer, a partir desse momento que você abre, você tem 3 horas para fazer e só, tá? Então, se organizem, olhem o AVA de vocês, não vai comer bola e perder prova à toa, tá? Deem uma olhada aí com relação às outras disciplinas, para ver se vocês não vão perder nenhuma DI, nenhuma DIB. Tudo bem? Tudo bem, pro. Ok. Tudo bem, pro. Ok, pro. Então, tá bom, gente. Boa sorte. Eu não sei como é a prova, porque isso eu chamo prova cega, o professor não recebe a prova antes. Eu só, quando é presencial, eu pego o pacote no dia da prova, ele é lacrado, eu nem sei como que é a cara da prova, e aí vocês sabem que vocês preenchem o gabarito e vai embora, também não sou eu que corrijo, né? Então eu espero que eu tenha feito uma boa base para vocês irem bem nessa prova, tá? Se concentrem e estudem aí para a realização dela, tá bom? Tá bom. Obrigado. Obrigada, pro. Obrigado. Beijo. Obrigada, Pro. Boa noite. Valeu, professora. Tchau, boa noite. Boa semana para vocês. Oi, Pro. Oi, neném, tudo bem, Pedro? Oi, Pro. Tudo bem, Tá bem? Pedro? Eu tô, e você? Você tá bonzinho hoje? Fala aqui, se você tá bonzinho. Eu tô bonzinho, muito bagunceiro. É demais, né? Tem que gravar uns áudios desse do Pedro, eu não aguento. Até a bola, ele acabou de jogar na minha cara. Eu mereço, né? Pedro, não pode fazer isso com a mamãe, é feio. Filho, quer saber? Jogando bola dentro de casa. Ah, é difícil. Chuta, não quer nem saber. E aí, Melede? Então, dá um beijo nesse lindo, viu? Tá bom, Pro, boa noite. Boa noite, meu bem. Professora, Oi? eu tenho uma dúvida. Essa prova é o livro todo? São todos os conteúdos ou só da B2 para cá? Então, ela é geralmente formada, a maior parte dela, de B2, mas às vezes cai algum conteúdo do primeira parte que vocês aprenderam. Porque essa parte de eletrocardiograma eu tenho muita dúvida e a gente acabou não vendo. Jaqueline, você é minha aluna de urgência e emergência também? Não, Ah, você não viu minhas aulas de urgência e emergência? não, a gente é só saúde adulto, área e tópicos. Ah, tá. Então, eu vou te indicar um vídeo meu que tem... Porque, assim, essa disciplina, como ela é DIB, você pode assistir essas aulas e acompanhar ela pelo portal. Porém, eu dei uma boa aula com relação a esses parâmetros de avaliações cardíacas também, num outro vídeo que eu gravei, que chama Ritmos Cardíacos Chocáveis e Não Chocáveis. Depois, dá uma entradinha lá no meu link do YouTube, vai ser mais fácil de você achar. E assiste essa aula, você vai ficar com menos dúvida. Inclusive, eu tenho ela de ritmos chocáveis e não chocáveis na turma da manhã e nas turmas da noite também. Tanto de urgência e emergência, quanto de saúde do adulto manhã. Tá bom? Tá certo, vou dar uma olhadinha então. Obrigada. Nada. Gente, mais alguma dúvida? Ana Carol, Elda, Luzinete. Não, Pro, boa noite. Boa noite.